Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo agora o vereador Renato Zucolotto. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Sérgio? É um prazer renovado estar aqui. Deu uma parada na correria aí, tô vendo toda hora, sobe, desce, e aí? Não, é um motivo de satisfação eu estar aqui na TV Câmara para prestar contas do meu trabalho. Afinal de contas, é trabalho público e o cidadão tem a obrigação, eu tenho a obrigação, e o cidadão tem o dever de receber essa prestação de contas, né? Afinal de contas, nós precisamos realmente dar conta do nosso trabalho público. Então vamos lá, vou deixar o senhor à vontade. Por onde quer começar? O senhor participou de algumas comissões, de audiências públicas também, muitas delas, e aqui chegamos. Veja bem, Sérgio, nós estamos no segundo mandato. Primeiro mandato, a gente chega na Câmara sem experiência, cheio de ideias, cheio de vontade de querer fazer, de querer abraçar o mundo com as pernas, e aí a gente começa a se deparar com algumas dificuldades. Né? Primeiro que aqui é um órgão colegiado. No órgão colegiado é impossível que você faça alguma coisa sozinho. Né? Então você precisa realmente arregimentar um grupo de pessoas para poder fazer alguma coisa conjuntamente. A Câmara, na primeira legislatura, eram 27 vereadores, nós reduzimos para 22, né? Aí já vai uma primeira análise, ou nós fizemos isso, será que nós fizemos o correto ou não fizemos? A gente precisa realmente ter a compreensão de que a Câmara com 27 vereadores tinha mais representatividade. Eu ia lhe perguntar isso, foi bom ou foi ruim para a população? Hoje eu avalio diferente. Eu acho que se a gente fizer uma avaliação dentro do princípio democrático da representatividade, me parece que seria conveniente. E outra coisa, nós tivemos agora, semana passada, um fato que foi inusitado, né? O empate de 11-11, em um projeto encaminhado pelo prefeito, um projeto importante, e houve empate. Quer dizer, o que demonstra que a Câmara ter um número ímpar de vereadores, 23, 25, 27, né? Realmente é melhor para que a gente evite essa situação de ter uma situação de empate em uma votação importante. Mas nós avançamos, né? E agora na segunda legislatura, e a gente chega na primeira legislatura, o Serginho, com vontade, não, eu vou propor um monte de lei, e a gente começa a perceber que as coisas não funcionam assim. Hoje, se você me perguntar se eu tenho alguma preocupação com número, né, com estatística, eu não tenho nenhuma preocupação em apresentar um número de projetos. O vereador que mais apresentou projetos. Tal. Que, aliás, a imprensa bate nisso, muito, não sei porquê, né? Não só a imprensa, como as redes sociais também. Sim. O que eu acho importante fazer, Sérgio, é que a gente tenha uma boa compreensão e uma discussão do processo legislativo. Né? E a gente começa a perceber que os projetos que o Executivo mandam, até por conta da competência, porque a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município esvaziam a competência legislativa do vereador. Ou seja, o vereador, diferente do que a população pensa, ele não tem poderes limitados. Né? Muito pelo contrário, o poder do vereador, em termos de legislação, de competência de matéria legislativa, é muito limitado, muito limitado. E assim, a gente fica reduzido na competência legislativa e a gente percebe que a competência do Executivo, em termos de propositura, em termos de iniciativa legislativa, é muito maior do que a nossa. Então, Sérgio, é muito melhor nós nos aproveitarmos do processo legislativo ou do projeto encaminhado pelo prefeito e nele sim fazer as nossas observações, fazer uma boa análise, fazer boas emendas, e assim é que eu tenho feito. Nos primeiros 4 anos, eu tive uma iniciativa legislativa razoável, com algumas leis, e cito uma das leis que foi uma lei que realmente deu de cunho meramente interpretativo com relação aos IPTUs, porque o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, foi aprovado esse projeto de lei, e na interpretação que o Executivo deu, ele terminou prejudicando um sem número de contribuintes em que tiveram a sua chácara, o seu sítio, né, tributado de maneira excessivamente onerosa. E aí eu fiz um projeto de lei, e aí sim de iniciativa do vereador, que é uma lei de cunho meramente interpretativo. E aí eu pude retroagir no tempo com essa lei para alcançar
o projeto de lei encaminhado pelo prefeito e assim desonerar aqueles contribuintes daquela majoração que houve no IPTU por conta de um acréscimo da área construída. Então, nós tivemos, àquele tempo, essa iniciativa e foi muito boa. Mas nesse segundo mandato, logo no começo, o prefeito já mandou alguns projetos de lei que são importantes para a cidade. Hoje, por exemplo, eu estou no segundo ano como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Certo. E isso toma muito tempo do vereador. Toma por quê? Porque o projeto de lei orçamentária, nós discutimos o PPA, que é o Plano Plurianual, que prevê essas receitas e despesas nos próximos 4 anos. Né? Então, nós tivemos o PPA, tivemos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também a Lei Orçamentária. E que esse ano nós fizemos agora a segunda audiência pública, que prevê ou estima receitas da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de reais quase. Uau. Ou seja, é um orçamento com um valor significativamente alto para uma cidade de Ribeirão Preto. Então é necessário que a gente faça uma boa análise desse projeto, os investimentos que estão sendo feitos, aliás, investimentos que estão sendo feitos com dinheiro do contribuinte. Então, o próprio cidadão também tem o dever de acompanhar aonde estão sendo investidos os seus impostos, né? Que é dinheiro arrecadado dos impostos do contribuinte. Então, a gente fez essa análise. Um outro projeto que merece destaque também é a Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Esse projeto de lei, Serginho, ele é extremamente denso, né? É um projeto que tem mais de 2.000 páginas, é um projeto que já está em tramitação na Câmara há quase 10 meses. Eu fiz 6 audiências públicas, ele já recebeu mais de 70 emendas e cabe ao relator compilar todas essas emendas, né, para que o projeto possa ser votado em plenário, encaminhado ao prefeito, e essas emendas, elas têm que receber uma análise muito crítica do relator, porque se eventualmente for aprovada uma emenda, né, que não possa ser vetada sem prejudicar o projeto, o prefeito vetando a emenda, veta o projeto na sua integralidade e prejudica a cidade toda. Então, eu tenho a responsabilidade de analisar todo esse arcabouço legal para que seja submetido aos colegas para votação e aí sim, os colegas se desincumbem de olhar a questão de legalidade e constitucionalidade, porque isso já passou pela relatoria da CCJ. Agora, essas comissões que o senhor participa, elas são muito técnicas, né? Isso leva muito tempo, muito cuidado também, né? Nós temos aqui na casa as comissões permanentes e as comissões temporárias, né? E a única comissão permanente, cujo parecer é terminativo, é a CCJ. Ou seja, a CCJ, quando ela profere um parecer, e o parecer da CCJ é negativo no projeto, esse projeto sequer é levado a plenário. Essa, aliás, foi uma alteração feita pela 17ª legislatura, porque até então os pareceres da CCJ não tinham caráter terminativo, ou seja, ainda que o relator entendesse que o projeto era ilegal ou inconstitucional, ele era levado a plenário. Por isso acabou gerando aquelas ADINs, né? Sim, e aí, Serginho, a alegação deles era o seguinte, porque o mérito do projeto tem que ser discutido, e muitas vezes, Sérgio, a gente tinha a compreensão de que naquela época a discussão ela se dava por retórica ou por alguns argumentos demagógicos, populistas, em que o vereador tinha um projeto que era sabidamente ilegal, sabidamente inconstitucional e levava a plenário para poder fazer daquilo a sua bandeira na tribuna. Então, a 17ª legislatura, com muita responsabilidade, modificou o regimento interno e disse o seguinte, olha, se o projeto já foi tido por inconstitucional ou por ilegal na CCJ, não tem razão nenhuma dele ser levado a plenário, para às vezes o vereador ficar debatendo horas a fio lá na tribuna, sabe? Mas o projeto já se sabe que é inconstitucional. Então, o projeto que recebe o parecer pela CCJ negativo, ele só pode chegar a plenário se houver recurso manifestado pelo autor, entendeu? Com a assinatura da maioria absoluta dos membros do plenário, para que ele seja em grau de recurso apreciado no plenário. O que mais que a gente pode falar para a população aqui do seu trabalho? Serginho, eu acho que a população precisa, e uma coisa que
que merece relevo, uma coisa que merece ser falada, é que nós precisamos criar mecanismos para que haja uma interação maior com o cidadão, com o eleitor, com o contribuinte, com o munícipe. Nós fizemos 2 audiências públicas da LOA, da Lei Orçamentária, e é muito engraçado, Sérgio, porque eu tenho acompanhado pelas redes sociais, e as redes sociais falam assim, porque eles fazem essa audiência na surdina, eles não noticiam, para que eles possam fazer tudo na calada da noite. Sérgio, você é da TV Câmara. Como assim? A gente anuncia antes? Exaustivamente. Redes sociais, redes site, sociais. TV Câmara. Exatamente, entendeu? Essas audiências públicas, elas são noticiadas à exaustão, ou seja, se o contribuinte, se o cidadão ribeirão-pretano tiver um pouquinho de boa vontade, ou seja, a notícia não vai cair no colo dele. Basta que entre no acesse o site, tem lá, né, um calendário de audiências públicas. A semana que vem, nós vamos fazer uma audiência pública sobre um tema que tem sido recorrente na Câmara, que é a questão dos ferros velhos. Né? Pois é. A gente tem visto aí alguns colegas vereadores, sempre tem um que apresenta um projeto, e desta vez o prefeito apresentou um projeto de lei. Esse projeto de lei recebeu uma emenda minha e do presidente Maraca, e nós vamos fazer uma audiência pública para debater com a sociedade, para debater com a segurança pública, debater com a GCM, com a Polícia Militar, com os donos de ferro velho, né? Porque o que termina acontecendo, Serginho, é que muitas vezes os casqueiros, pequenos furtos são feitos. E aí, em detrimento a próprio serviço público, porque a gente já cansou de ver, né, às vezes, a crise de abastecimento de água da ERP, porque os casqueiros roubam fio. Né, a própria TV Câmara ficou fora do ar já por 3 vezes, porque roubaram os fios. Porque roubaram o fio. Então, o que acontece? Esse mercado paralelo, e muitas vezes é o mercado clandestino, ele termina por abastecer esses ferros velhos. Então, é necessário que a administração pública, de certa forma, se cerque de algumas garantias de que, pelo menos, você dificulte a venda desse cobre, desses fios, né, em mercados clandestinos. E aí, na quarta-feira, nós vamos debater isso com a sociedade civil, né? Convidamos a Polícia Militar, convidamos a GCM, para vir aqui na Câmara fazer um debate público. Né? Uma outra questão que merece relevo e que me tomou um tempo danado, Serginho. Aliás, tomou tempo, tomou horas de sono, dias de sono, foi a questão dos food trucks. Né? E muitas vezes, Sérgio, eu fui incompreendido pela população, fui, em muitas vezes, atacado nas redes sociais por uma questão que depois vieram a compreender. Ou seja, Serginho, qualquer atividade econômica que é exercida no município, ela deve ser regulamentada. Claro. E ela deve ser regulamentada para a segurança do próprio consumidor. E do próprio trabalhador também, Exato. Inclusive, ele tem garantias. Exato. Né? Eu estou falando especialmente do consumidor. Sim. Porque o que acontece? A praça, e aqui eu vou falar da Praça da Bike, mas em vários setores da cidade aconteceu a mesma coisa. Na Praça da Bicicleta, saltou aos olhos, porque houve realmente uma ocupação da praça pelos food trucks e que tiraram o espaço do público, né, do usuário da praça. As pessoas queriam ir à praça, andar com um cachorrinho e tal, não tinham mais nem lugar onde parar o carro. E aí eu levantei o problema para poder discutir. E discutir com quem? Com os próprios donos do food truck, com os próprios consumidores, com o poder público municipal, com os comerciantes do entorno da praça. E a primeira audiência, Serginho, foi muito engraçado, porque vieram mais de 67 pessoas na audiência e houve um ataque geral ao vereador Zuccolotto. E depois dessa audiência, nós fizemos comissões, fomos construindo o projeto, e eu posso dizer uma coisa com muita segurança, Serginho. Foi uma das poucas vezes que eu vi o projeto ser construído a várias mãos. Ou seja, eu recebi algumas comissões de food trucks, de proprietários, e aí eu falei, olha, vamos sugerir isso para o executivo? E aí eles disseram, não, vereador, isso ele não vai aceitar. Eu falei, vamos sugerir. E aí eu fiz reuniões com o Irata
e aqui fica um agradecimento muito especial ao secretário de Justiça Irata, ao secretário Ricardo Aguiar, que compreendeu as dificuldades do pequeno empresário, e que ele também precisava ter uma segurança jurídica para poder também trabalhar. Porque o food truck, Serginho, ele se assemelha ao ambulante. E o ambulante, ele ambula. E eu pude perceber, nessa conversa que eu tive com os food truqueiros, que eles praticam uma atividade econômica diferente do ambulante. Sim, eles não ficam andando por aí. Porque o food truck, até pela particularidade que eles têm, eles não conseguem, e eu não compreendia isso antes de poder estabelecer, né, esse diálogo com eles. Então eles falaram, vereador, não dá para eu ficar a noite inteira fazendo churros, né, com 2 fritadeiras com 40 litros de óleo, e depois, às 2 horas da manhã, eu saí andando pela cidade com 40 litros de óleo fervendo. Outra coisa, se eu tenho um ponto fixo para o ambulante, para o food truck, ele pode ter a segurança de, numa segunda-feira, numa terça-feira, ele levar o food truck dele para fazer manutenção, eventualmente para higienizar, para poder lavar, sabendo que quando ele voltar, o lugar dele está lá. O lugar vai ter lá. Claro, tranquilidade. Entendeu? Então, existe a segurança para o food truck. Certo. E a par disso também, existe a segurança para o consumidor de que ele não vai chegar lá, comer uma comida estragada, uma comida com prazo vencido, porque se aquele food truck está lá, ele está sob a supervisão da vigilância sanitária, claro. da fiscalização. Então, o que nós fizemos, Serginho, foi... E aí, qual é o tempo que me tomou isso? Quase 4 meses. Poxa. Estudando apenas um projeto de lei. Mas, ao final, nós saímos extremamente felizes. Eu, a população e o pessoal do food truck. Porque a prefeitura reconheceu essa necessidade deles, fez todas as modificações que foram solicitadas. Por exemplo, o pessoal do food truck, eles não tinham autorização para energia elétrica. Então, muitas vezes, eles puxavam a fiação do próprio poste. E aí eu pergunto para você, vamos admitir, Serginho, que assim, numa fatalidade tremenda, uma criança estivesse brincando perto de um food truck, arrebentasse um fio daquele, caísse e matasse uma criança. De quem é a responsabilidade? Né? O administrador público, o legislador, eles precisam prever esse tipo de ocorrência. Claro. Porque depois que acontece, depois que aconteceu, não adianta mais. Mas aí você vai responsabilizar a prefeitura? Tudo bem. A prefeitura vai pagar 1 milhão, 2 milhões. Quanto vale uma vida? Quer dizer, então, a minha preocupação era efetivamente em regulamentar uma atividade econômica. Outra coisa, o DAERP não punha ponto de água. Então, os food truqueiros tinham que levar bacia, balde, caixa d'água, galão, né, de água, até para fazer a higienização do food truck. O que aconteceu? Nós sugerimos, a prefeitura catou e vai colocar ponto de água com hidrômetro. Ou seja, a pessoa vai usar, vai pagar pela água que ela usa, vai trazer mais higiene, mais segurança, mais conforto para quem? Para ela e para o consumidor. Então, esse tipo de trabalho que o vereador faz, que é se debruçar sobre o projeto, estudar, sugerir modificações, conversar com as partes envolvidas, fazer uma audiência pública, e isso traz é muito gratificante para o vereador saber que aquele trabalho que ele fez resultou num trabalho, na elaboração de um projeto de lei, e que não vai ter o nome do vereador. Nesse projeto de lei dos food trucks, não tem lá de autoria do vereador Renato Zuccolotto. Não, a autoria é do Executivo, porque é competência privativa do Poder Executivo. Mas quem trabalhou e adaptou... Exatamente. Agora, tem um outro problema. Agora que eu sou movido a desafios. Agora tem a questão dos containers, que estão esparramados pela cidade inteira e que não tem uma disciplina legal. Então, você fala, mas você imagina, por exemplo, Serginho, um cidadão está andando com um carro, bate e morre num container. É complicado. Né? Mas então você pode sair colocando container? Não. Então, e essa atividade econômica, ela não é regulamentada na prefeitura, ou seja, não existe uma lei específica que trate de containers.
E agora, as construtoras já perceberam, ou mesmo as pessoas que constroem, que é muito mais fácil. Em vez de você fazer uma casinha de barro ou uma casinha de cimento, você coloca um container lá para guardar o material da construção civil, para guardar a ferramenta. Porém, esqueceram do pessoal que usa a via. Entendeu? Exatamente. Então, o que eu estou fazendo agora? O prefeito encaminhou um projeto de lei para a Câmara que dispunha sobre um código de posturas municipal. Tudo que a prefeitura precisa disciplinar estava no código de posturas. E aliás, Sérgio, eu digo assim, se a sociedade fosse, no mínimo, o mínimo, evoluída, ou civilizada, ou educada, dos 420 artigos que tinha o código de posturas, com certeza 220 não precisariam ter. Não é necessário, Sérgio, que a prefeitura fale que você não pode pegar o dreno do seu ar-condicionado e jogar no seu vizinho. Seria desnecessário. Não é necessário que a prefeitura fale que você não pode pegar a drenagem da água da chuva e jogar no teu vizinho. Ou varrer o lixo da sua calçada e jogar para o seu vizinho. Mas nós precisamos de regra. Aliás, o direito está aí exatamente para poder, né, harmonizar a convivência da sociedade de forma mais pacífica. Verdade. Quanto mais evoluída a sociedade, Serginho, menos lei precisa. Porque se elas tiverem um pouco de respeito um pelo outro, eu não preciso dizer isso, que o meu dreno não pode ser jogado na tua. Digamos que o seu trabalho com os food truqueiros, ele evitou uma votação polêmica aqui, com gritaria, com gente com faixa e tudo mais, porque quando foi para votar, estava pronto. O pior é que não. Não? Não, o pior é que não. Porque algumas pessoas, e aí eu vou dizer, são pessoas que pensam no próprio umbigo. A pessoa não pode querer que uma atividade econômica não seja regulamentada numa cidade de 750 mil habitantes, porque ela vai ser prejudicada. É uma forma de pensar muito egoísta, Serginho. E aí, nós tivemos 2 ou 3 proprietários de food truck que vieram fazer bagunça na Câmara, vieram se manifestar. É legítimo. Mas aí termina que 2 ou 3 fazem mais barulho do que a grande maioria que realmente foi beneficiada pela aprovação do projeto de lei. Em qualquer situação, sempre vai ter alguém que fica contra, né? Porque não é possível, assim, não é possível você 100% conseguir não dá, né? agradar todo mundo. Mas se agradou a maioria, o papel foi cumprido. Agradou a grande maioria, Serginho. Então, a grande maioria. Tanto é que agora o projeto de lei foi aprovado, foi sancionado, o prefeito teria 90 dias para poder regulamentar através de decretos e ele vai fazer isso no prazo legal. Salvo engano, é 11 de novembro, né? Já está a se expirar esse prazo, ele edita o decreto, e aí vai fazer o quê? Chamamento público. Não existe outra maneira, Sérgio, de você garantir a isonomia da ocupação do espaço público pelo particular sem fazer uma concorrência, um chamamento público. Pois se eu tenho um espaço público e eu vou oferecer ele para todo mundo que dele queira fazer o uso, como é que eu vou fazer, Serginho? Eu vou fazer para o amigo do rei. Não pode mais haver privilégios. Aliás, um dos princípios da administração pública, lá no artigo 37 da Constituição, é exatamente isso. Né? A ocupação dessa praça ela aconteceu espontaneamente. Mas a prefeitura também não pode liberar outros espaços, ou eles mesmos solicitarem Serginho, outros espaços para que todos sejam contemplados? Eu fiz na época uma crítica, porque a ocupação da praça foi feita por omissão da prefeitura. Porque se a prefeitura tivesse, ao tempo em que ela foi ocupada, feito a fiscalização que lhe competia fazer, não teria acontecido o que aconteceu. Mas aconteceu por quê? Porque a fiscalização não atuou da maneira como devia, nós tivemos a pandemia, houve um período em que as pessoas realmente perderam seus empregos. Então, nós não estamos querendo arrumar o culpado, mas sim resolver o problema. Tem que resolver, né? E foi o que nós fizemos. Então, nós nos reunimos e enfrentamos o problema. E aí essa lei contempla várias hipóteses. Por exemplo, nós vamos fechar a rua de cima da Praça da Bike, que é a Galileu Galilei, e lá vamos fazer um food park público. Ou seja, fechar a rua para as pessoas poderem prestar serviço lá. Mas eu já estava na Praça da Bike fazia 10 anos.
Ótimo. Você vai concorrer no chamamento público e você vai ter uma pontuação pelo tempo de exercício que você tem na Praça da Bike. Entendi. Então, nós vamos fazer algumas situações que permitem a gente poder ser um pouco mais justo. Claro. Eu entendi, eu achei justo isso, porque Entendeu? se a pessoa já está lá há 10 anos, ela tem que ter pelo menos um pontinho a E mais aí, do que o outro que chegou O hoje. que nós né? criamos com o doutor Hirata alguns critérios, até porque a Constituição permite que haja critérios de diferenciação, né? Desde que eles não sejam discriminatórios, tá certo? Então, isso é possível fazer. E aí nós chegamos a um bom termo. Né? E agora é permitido, inclusive, que a prefeitura ofereça, porque a prefeitura tem mais de 3 mil áreas, não dá conta de cuidar de todos os terrenos. Certo. Então, o que a prefeitura pode fazer? Ela pode conceder alguns espaços que são públicos para que sejam conservados e utilizados pelos proprietários de food truck. Vereador, nós temos 5 minutos para terminar o programa. O que o senhor gostaria de falar para o munícipe que votou e não votou no senhor? Porque a gente vê que essa coisa que a imprensa faz, de fazer o ranking lá dos vereadores, quem fez mais projeto e não, ficou bem claro aqui que tem coisa que não é só fazer projeto, tem que estudar, tem que trabalhar e tudo mais. Mas o que o senhor gostaria de deixar claro para o munícipe? Sérgio, primeiro, é fundamental que o cidadão, que o eleitor acompanhe o trabalho do seu vereador. Isso é fundamental. O exercício da cidadania, ele se manifesta na hora do voto, mas ele não se exaure a hora que você digita e ouve barulhinho na urna. Muito pelo contrário. Eu entendo que ele começa ali, porque ele tem que fiscalizar o trabalho do seu vereador, do seu deputado federal. Isso é fundamental. Então, a primeira coisa, que acompanhe o trabalho do seu vereador. Seja eu, seja outro, e veja se ele realmente está fazendo jus a ser representante, porque nós temos uma representatividade na Câmara Municipal. Quando a gente não consegue que todos os cidadãos votem num projeto, ele elege um representante para, através da representação, se manifestar na Câmara. E outra coisa, eu não quero que as pessoas... faz parte da democracia a discordância. Né? Claro. Então, eu não quero que as pessoas concordem comigo. Podem discordar, mas discordem com argumentos. Todos os projetos, Serginho, você sabe disso, que eu subo na tribuna, ou para encaminhar ou para ajeitar, ele vem com uma forte carga de análise, de estudo. Então, eu não subo lá para falar, eu penso isso, acho aquilo, não. Eu refleti sobre o projeto, eu estudei o projeto, e se eu estou votando dessa maneira ou daquela maneira, é porque eu me convenci de que eu devo votar sim ou devo votar não. Então, quando eu subo e faço o meu argumento, eu defendo a minha posição. E eu sou muito aberto a críticas. Eu acho que o homem público, especialmente, ele é suscetível à crítica. Mas não aquela crítica rasa, né? Aquela crítica feita na internet, que você fica por trás do teclado, ofendendo as pessoas, xingando as pessoas. Né? O meu gabinete está sempre aberto. Telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail. Pode criticar, pode mandar, que eu vou responder. Né? Aliás, existem pessoas que hoje frequentam o meu gabinete e que, num primeiro momento, me criticaram e que eu chamei para conversar, coloquei meu ponto de vista. Alguns entenderam, outros não entenderam, mas respeitaram. Eu acho que é fundamental numa democracia que as pessoas se respeitem, principalmente as que têm pontos de vista divergentes, porque a gente cresce na divergência. Beleza, muito obrigado pela sua participação, sempre instrutiva. A gente fica parado aqui ouvindo, porque ele dá as explicações, a gente entende coisas que a gente não estava entendendo antes. Eu queria, Serginho, só fazer uma reivindicação, porque o programa de transparência, às vezes as pessoas falam, puxa, mas 30 minutos é pouco tempo, Serginho. Sabe muito que eu gostaria mesmo? Se a gente pudesse ter condição de fazer, porque a agenda dos senhores é muito apertada, mas, por exemplo, quando entrasse um projeto, o ideal seria esse, trazer alguém que é contra e alguém que é a favor. Esse seria um dos sonhos meu, mas a agenda fica complicada. Porque nós fazíamos isso antes lá no plenário. Vamos voltar logo agora, no ano que vem, com aquela entrevista antes da sessão. Isso é bacana. Então, eu acho que é fundamental. Era muito bom. Eu tenho sentido muita falta. Então, nós vamos, por causa da pandemia, nós paramos, né?
Mas como agora já está acabando com isso, começando o ano, nós vamos começar com essa entrevista de novo. Tem um projeto tal, vamos chamar o vereador tal, cada um dá a sua posição e a população eu tenho procurado, até por orientação da nossa assessoria de imprensa especialmente, ser um pouquinho mais conciso nas respostas. Mas até pelo fato de eu ser professor universitário, eu gosto de explicar as coisas nos mínimos detalhes, entendeu? Não, mas foi bom, por exemplo, o caso do Food Truck mesmo, eu não tinha ideia que deu todo esse trabalho aí, né? Mas eu fico feliz. Isso mostra que o exercício do nosso mandato parlamentar tem conteúdo. Né? Então, se a gente vem aqui e fala meia hora, é pouco, é porque a gente tem conteúdo, tem argumento, e estuda os projetos para poder vir aqui e deixar a população efetivamente informada daquilo que acontece, pelo menos no nosso gabinete. Muito obrigado. É um prazer, Serginho, agradecer mais uma vez a TV Câmara, os funcionários, os servidores, que sempre fazem o possível e o impossível para que a gente possa levar essa informação para as redes sociais, para a TV Câmara, e o cidadão que quiser, ele será bem informado. Legal. Acesse o nosso site, fale com o seu vereador, ele vai te atender. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.